Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal A Família Gravina. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e é um prazer ter você aqui no meu cantinho, viu? No vídeo de hoje, gente, eu vou contar a minha história de tentante, vou contar o meu testemunho de milagre, como foi desde tentante até a chegada do meu positivo. Então, esse vídeo também, eu contei um pouquinho lá pro pessoal do Instagram sobre o que Deus fez na minha vida, de como eu consegui o meu milagre de gerar. E todo mundo pediu para eu gravar em detalhes, contando detalhadamente, gravar em vídeo, contando detalhadamente como foi, né? Qual é a minha história mesmo. Inclusive, gente, se você não me segue no Insta, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ir lá direto pro meu Insta. Me segue, que sempre tô gravando stories, sempre eu tô por lá mostrando meus filhos, mostrando a minha rotina, tem receitinha, tem de tudo um pouco lá no meu Insta, viu? Então, eu vou começar bem do início a minha história, viu? Quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, a minha mãe me levou ao ginecologista, né? Porque eu nunca tive um ciclo muito certinho e eu sentia bastante dor. Eu tinha uma TPM bem forte, né? Questão de dor, cólica, eu sentia muita cólica. Então a minha mãe me levou ao ginecologista e foi quando eu fiz a minha primeira ultra, tá? E nessa ultra, já de cara constou que eu tinha ovários policísticos. E a médica falou pra mim na época, eu me lembro muito bem, falou pra mim na época que eu poderia ter dificuldade de engravidar. Eu não levei em consideração naquela época, pra mim, tá bom, não vou engravidar agora, depois quando eu for pensar nisso, né, eu vejo o que vai ser. E não me preocupei. E passou os anos, com 21 anos eu casei, conheci meu esposo com 19 anos, me casei com 21 anos e eu falava assim, eu não vou ter filho agora, depois de uns 5 anos de casado, depois que a gente viajar bastante, eu vou pensar em filho. Só que, quando eu tava assim, aproximando de um ano de casado já, eu queria ter um bebê, comecei a conversar com ele sobre essa possibilidade. E fui procurar, né, fazer exames para saber como é que tava, porque eu já tinha esse histórico, né? E eu queria saber como é que tava e tudo mais. Eu tomava, eu me prevenia com anticoncepcional. Antes de casar, obviamente, eu já tinha ido no ginecologista, tinha pegado receita de anticoncepcional. Tinha até falado sobre o fato de eu ter ovário policístico, ele me passou um remédio específico. Inclusive, eu tomava remédio anticoncepcional para regularizar o meu ciclo, né, antes mesmo de me casar, por questões do ovário policístico, né, para eu conseguir ter uma vida sem dores. Era mais por causa das dores também. Me lembro muito bem no trabalho onde eu trabalhava na época, no meu primeiro emprego, tinha um consultório lá, né, o médico do trabalho que a gente falava. E algumas vezes eu precisei ir pro consultório porque eu estava com muita dor, era muita dor que eu sentia mesmo. Ao invés de ir melhorando, piorava conforme os anos passavam. Daí, quando eu tava com quase um ano de casada, né, eu fui procurar uma ginecologista para fazer todo um exame, para saber como é que tava essa questão do ovário policístico, para saber se realmente eu ia ter essa dificuldade para engravidar. Daí eu cheguei lá, realmente, eu tinha o ovário policístico ainda, acusou bem lá, grandão na imagem, grandão ultrassom. E ela falou que eu poderia sim ter dificuldade para engravidar, que seria bom já iniciar um tratamento específico para engravidar. E me indicou a doutora Rogéria, né? Rogéria Coelho. O nome da doutora é Rogéria Teixeira Coelho.
ela tem Insta, eu vou deixar aqui. Se você é do Rio, eu acho que ela tem só no Rio, pelo menos eu sou do Rio de Janeiro e ela me atendeu aqui. Eu vou deixar aqui o nome dela e qual é o arroba dela lá no Insta. Eu achei ela, inclusive, há pouco tempo no Insta também. Eu não tinha ela na época, né? Não tinha 5 anos. Há 6 anos atrás, não, mínimo, 10 anos atrás, né? Eu já tenho minha filha tem 6 anos. Há 10 anos atrás não tinha esse negócio de Insta, né? Instagram. Mas enfim. Então eu procurei a doutora Rogéria. Na verdade, antes de chegar até a doutora Rogéria, a clínica dela, eu fui na clínica de Caxias. Ela tem clínica, na época ela tinha clínica em Caxias, Duque de Caxias, e tinha clínica na Ilha do Governador. Então eu fui aqui na clínica de Caxias. Primeiro faz uma triagem, né? Com a ginecologista da clínica dela. Então eu fui, fiz mais outra bateria de exame. Eu lembro que eu fiz exame de sangue. Gente, eu falo assim, eu lembro, porque isso foi lá bem no início. Eu casei em 2010, isso foi mais ou menos em 2011. Então muita coisa assim, detalhadamente eu não lembro. Mas eu me lembro que nessa época eu fiz exame de sangue, eu fiz mais ultrassom, eu fiz uma laparoscopia, videolaparoscopia. Esse exame, gente, me lembro que eu fiz bem pertinho do meu aniversário de casamento. E eu fui sozinha e era uma videolaparoscopia com biópsia. O exame em si já é muito dolorido. E eu fiz acordada, sem anestesia. Eles até pôs a anestesia assim, um remedinho pra dor. Mas assim, como eu acredito que o meu doeu mais porque tava na questão da endometriose, poderia estar sei lá, não sei, mas dói, gente. Principalmente na hora de fazer a biópsia. Tanto que na hora que eles escolheram a biópsia, eu meio que dei uma apagada, eu meio que desmaiei. Graças a Deus, meu esposo foi me buscar, então eu me lembro que esse dia foi bem intenso. Foi punk. Senti muita dor, vim pra casa, sentindo muita dor. Na época eu não tinha carro, então eu vim de ônibus, aí eu tive que andar até o ponto. Aí eu fui bem devagarzinho, ele me ajudando. Foi bem chatinho, gente. Depois que foi passando, mas eu fiquei com aquela cólica bem forte mesmo. Eu acho que algumas horas. Mas enfim, esse exame, né, a videolaparoscopia, que descobriu que além do ovário policístico, eu também tinha a endometriose. Aí que a coisa ficou mais séria, né? E nesse meio período eu sempre orando, sempre colocando nas mãos de Deus, buscando ali os médicos, a medicina, né, que Deus dá ciência pro médico, dá sabedoria pro médico tratar a gente. Então eu fui ali buscando saber o que eu tinha, o que eu não tinha. E quando eu cheguei na doutora Rogéria, né, ela me encaminhou para a doutora Rogéria. Quando eu cheguei na doutora Rogéria, foi mais exame, sempre fazendo exame. E eu descobri que além disso, eu também não ovulava. Não era todo ciclo que eu ovulava, assim, não tinha como saber. Eu tinha que fazer exame, vamos supor. Eu nunca tive ciclo regular. Eu já fiquei 6 meses sem ter ciclo, sem vir pra mim. E já fiquei um mês todo, assim, e quando vinha, eu ficava 6 meses sem, 4, 6, eu acho que o máximo que eu já fiquei foi 6 meses. E quando vinha, eu ficava um período bem extenso do mês também, era bem demorado para ir embora. Mas então, gente, nesse meio período, né, da primeira médica, né, até eu chegar na doutora Rogéria, aí já se passaram uns 2 anos. E eu, com
com a doutora Rogéria eu fiquei mais 2 anos fazendo tratamento. Eu tratei endometriose, a endometrite, são 2 coisas diferentes, né? E eu fui ali com ela, tratando a endometriose, tomando remédio. Eu tomei remédio era assim, eu tinha que tratar um período o ovário policístico com anticoncepcional. Se eu não me engano, eu tratava um período com anticoncepcional. E depois eu começava as tentativas para tentar engravidar e eu tinha que tomar o remédio que fazia ovular. Eu não me lembro o nome do remédio, realmente eu não me lembro. E foi muito tempo fazendo tratamento, todo mês era aquela frustração que você, quem é tentante sabe, sentia uma dor de cabeça, nossa, será que é sintoma de gravidez? Não tô botando assim, né? E era aquela frustração todo mês, fazia o exame, fazia o exame de manhã, já estava atrasado, fazia o exame de manhã, à tarde vinha, né? Dava negativo e à tarde vinha. Era aquela expectativa mês após mês. E quando chegou no final de 2013, eu falei que eu ia parar. Me deu assim, não quero mais, chega, não vou tentar mais. Ao todo foram 4 anos. Ao todo foram 4 anos de tratamento, né? E quando chegou ali, eu me lembro que foi na virada do ano, assim, eu falei que eu não ia tratar mais, que eu ia parar, que eu tava cansada já. Eu já estava cansada de me frustrar, cansada, sabe, de tentar e nunca dar certo. E entrou no meu coração que se fosse da vontade de Deus, ia vir quando Ele quisesse, né? Porque Ele é o médico dos médicos. E assim, gente, isso é uma coisa você e Deus, tá? Se você é uma tentante que tá me vendo agora, isso foi um tratar de Deus comigo. Eu senti isso. E ali eu parei de tomar remédio, de tomar ovulante. Eu parei em dezembro. Em janeiro, eu ainda tava com aquela expectativa, sabe? Contando os dias do ciclo, se ia dar certo, se não ia. Porque em fevereiro é o aniversário do meu esposo. O aniversário do meu esposo é dia 15 de fevereiro. Então, pelos cálculos ali, ia vir pra mim por volta do dia 10, mais ou menos. E você já pensou, eu dar isso de presente pra ele? Eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? E passou janeiro ali, aquela expectativa e tal. Aí dia 10, assim, mais ou menos, eu não me lembro exatamente se era isso mesmo, tá? Mas vamos botar aqui. Dia 10. Aí, dia 10 eu fiz o teste negativo. Aí veio pra mim. E eu falei assim, não, se eu tô confiando no Senhor, eu preciso descansar. E eu tirei o aplicativo do celular, né? Deixei ele lá no silencioso, deixei só pra ver a questão do ciclo mesmo, mas não ficava olhando como eu ficava olhando. Não ficava mais pesquisando. Parei de ver vídeo sobre. Descansei, desliguei a minha mente. Gente, isso foi em fevereiro, depois do aniversário dele, né? Chorei muito nesse aniversário dele, chorei, fiquei triste. E a gente conversou e eu falei que eu precisava descansar no Senhor. Se eu estou lançando as minhas expectativas no Senhor, eu preciso descansar. E ali eu me desliguei. Passou fevereiro, passou março, quando foi abril, eu já não tava nem me ligando se ia vir, se não ia, qual era a data que ia vir, deixei rolar. Eu me lembro que eu fui pra igreja num domingo, eu não tenho certeza, mas eu acredito que era domingo de Páscoa, ou um domingo antes do domingo de Páscoa. Daí eu fui pra igreja e nesse dia foi muito difícil para eu chegar até a igreja. Aconteceu várias coisas,
Na época a gente não tinha carro, só tinha bicicleta, o pneu da bicicleta furou. E foi assim, bem tumultuado para eu chegar na igreja aquele dia. Parece que uma coisa, nada estava dando certo para eu chegar na igreja aquele dia. Mas enfim, eu consegui chegar. E eu cheguei atrasada, inclusive, aí fui, sentei lá no banco, sentei mais na frente. E ao decorrer do culto, uma irmã veio até a mim e falou que Deus tinha falado com ela que ele estava abrindo a minha madre e que iria ser conforme eu pedi ao Senhor. Ia ser conforme eu pedi ao Senhor. E que era para eu ficar despreocupada, que tudo ia ser assim, Deus ia guiar tudo. E eu chorei ali, né? Fiquei emocionada e tal. Só que eu pensei assim, Deus está falando para me acalmar, me acalentar, talvez. Então, Deus ele cumpre o que promete. Isso é fato. Porém, pode ser hoje, pode ser daqui a uns meses, pode ser daqui a uns anos. Então, eu vou continuar descansada. Vou confiar no Senhor e vou continuar descansada no Senhor. Descansei e fui para casa. Passou a segunda-feira, aí na terça eu pensei assim, deixa eu ver quando que foi o meu último ciclo. E eu percebi que já estava atrasado. Eu fui trabalhar, aí eu olhei ali no celular, no aplicativo, vi que já estava atrasado para mim. E eu falei assim, eu vou comprar um teste. Mas eu vou comprar um teste escondido do Júlio, porque se eu chegar em casa com o teste, ele vai brigar comigo. E realmente, ele ia brigar comigo pelo que aconteceu em fevereiro, né? Já chorei muito naquele mês, tava bem frustrada naquele mês. Ele não queria que eu tivesse essa mesma reação caso fosse negativo. Então, eu cheguei, aí saí do trabalho, comprei um teste na terça à noite, comprei um teste, escondi na bolsa e vim pra casa. Aí deixei a minha bolsa no cantinho, não mexi, deixei lá. Quando foi na quarta-feira de manhã, gente, eu me lembro como se fosse hoje. O meu primeiro sintoma é levantar muito à noite pra ir ao banheiro. Qualquer hora, na verdade, é um sintoma meu. Das duas gravidez foi assim. Então, quando foi assim, 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acho que ele levantava muito cedo. Ele saía bem cedo, ele pegava bem cedo no trabalho. Então, quando ele saiu, eu já tava assim, bem agoniada pra ir ao banheiro, bem apertada. Ele saiu, fechou o portão. Eu corri pro banheiro, peguei o teste, né, na bolsa, corri pro banheiro. Assim que eu coloquei o palitinho, acendeu das duas fitinhas, eu fiquei assim, enlouquecida, chorei muito, agradeci muito a Deus. Ainda tava escuro, tava tudo escuro. E assim que clareou, aí eu me arrumei, nem ia pegar só mais tarde no trabalho. Eu me arrumei, eu me lembro que eu me arrumei, me produzi aquele dia. E a primeira coisa que eu fiz quando clareou o dia foi correr pra minha mãe e contar pra minha mãe que o meu milagre tinha chegado, gente. Eu não liguei pro Júlio porque eu queria fazer uma surpresa pra ele. E eu já tinha, né, em casa, como toda boa tentante, um conjuntinho azul. Não era azul? Eu acho que era azul, sim, escrito papai. E eu botei ali arrumadinho na caixa. Ele chegava antes de mim, né, no trabalho. E eu botei ele na caixa, coloquei testezinho. Aí deixei no sofá, coloquei fiz uma surpresinha ali pra quando ele chegasse ele ia achar estranho, ia ver, né? Coloquei uma cartinha também. E fui trabalhar. Aí cheguei no trabalho, contei e tal. Nesse dia o meu patrão falou pra eu sair mais cedo. Eu sei que eu cheguei antes em casa. Eu cheguei primeiro que ele em casa. Tipo assim, coisa de 5 minutinhos, mas eu cheguei. Aí ele chegou, eu tava sentada no sofá, no outro sofá, né? Tinha 2 sofás aqui em casa, e eu tinha colocado a arrumação em outro.
e eu tava sentada no outro sofá. E quando ele abriu a caixa, foi uma emoção. A primeira reação dele, eu não gravei. Pois é, tá vendo? E é por isso que é bom gravar as coisas. E a primeira reação dele foi não acreditar. Ele, para com isso, você tá brincando com coisa séria, tal. Eu, não, cara, é meu, eu fiz hoje. Não, amor, pode confiar, é meu sim. Nosso milagre chegou. Aí ele começou a chorar, beijou minha barriga, pediu para que no outro dia eu já fosse fazer o exame de sangue. E eu fui, né? Como todo, assim, a gente confia, entrega, mas assim, cara, será que é mesmo? Será que não deu falso positivo? Então, vai fazer o exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue, eu tava lá, bem positivão mesmo, bem quantitativa. Lembra que foi o quantitativo que eu fiz, estava bem alto o quantitativo. E pra honra e glória do Senhor, gente, assim, eu sempre quis ter uma menina, eu sempre quis sonhar desde de criança, eu sempre sonhei com a minha menininha. E Deus me deu a minha Júlia, minha primeira filha, né, nasceu em novembro de 2014. Deus me deu o meu milagre. Foi assim, muito sofrido, muito doído a espera. Eu sei que tem gente que espera 10 anos, 15 anos, né? Talvez o seu teste do tempo esteja sendo mais extenso do que o meu. Só que, independente, né, de quanto tempo a gente espera, há um sofrimento ali, né, uma angústia. E eu, graças a Deus, recebi o meu milagre, né? A minha filha tão sonhada, a minha Júlia perfeitinha, minha morena. Eu sempre falei com o Senhor que uma vez eu ouvi assim que você tem que visualizar o seu milagre. Então eu pedi a Deus como eu queria. Eu queria que ela fosse amorosa, e ela é amorosa demais. Eu queria que ela se parecesse fisicamente comigo. E ela é minha Xerox, pelo menos eu acho. Eu vou colocar uma foto aqui de eu e ela, né, no comparativo. Eu acho ela minha cara. E assim, ela é um amor de criança. Ela é bem levada, agitada, igual eu era também. Mas é o meu milagre, é a minha bênção. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um casal. Então, talvez você esteja me vendo aqui, pode estar sofrendo, né? Tá passando pelo seu teste do tempo. Mas eu quero te dizer para você não desanimar. Não desanima não, tá? Talvez você tá vendo alguém ao seu redor. Nem queria ter filho, mas engravidou. A sua senha vai chegar, né? Você tá a sua hora vai chegar. Você tá na fila da promessa. Uma hora o anjo vai gritar a sua senha. Né? Então, eu quero te dizer, não desanima. Entrega ao Senhor, né? Confia no Senhor. Faz aquilo que o seu coração tenha paz, entendeu? Faz se algum problema, se o médico diz que você tem algum problema, faz o tratamento, entendeu? Faz aquilo que o seu coração tem paz, aquilo que Deus diz ao seu coração. Descansa no Senhor, sabe? Assim como aconteceu comigo, vai acontecer na sua vida também. Se você tem promessa de gerar, creia que o seu milagre vai chegar, tá bem? Então é isso, gente. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Ainda vou continuar essa história, né? Ainda tem muita história pela frente. Eu quero contar aqui como que foi o primeiro ano da Júlia. Eu quero contar aqui como que foi também eu consegui engravidar do meu segundo filho. E eu quero quero te pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, o canal não é só sobre isso, vai ter outras coisas no canal, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá?
E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o meu Instagram, se você quiser ir lá fazer alguma pergunta pra mim, você pode ir, eu vou tentar responder a todo mundo. Pode deixar aqui também um comentário nesse vídeo e eu vou tentar responder a todo mundo, tá? Eu vou responder a todo mundo. Pode deixar aqui a sua dúvida. Me segue lá no Instagram também. Se inscreve aqui no canal, não esquece. Deixa o like. E já já eu volto com mais um